Pronto. Bom dia a todos, todas, nessa manhã de 29 de setembro, aqui numa atividade, né, do Clube de Leitura Ubuntu, do Instituto Federal Campus Matão. Eu sou professora Valquíria Tenório, docente de Sociologia do Campus, História de Educação, da licenciatura em Química do nosso campus. A gente está aqui numa manhã, né, especial, né, de agradecimentos já iniciais ao Carlos e à Paula, né, por propiciar para a gente esse momento. O Clube de Leitura Ubuntu é um projeto de extensão, né, do campus de Matão. Ele foi aprovado pelo Programa Institucional de Ensino, Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos, Relações Étnico-Raciais e Gênero, né, do Instituto Federal. Desde 2019, a gente vem atuando com a leitura, a discussão, o debate de autoria, né, de autores e autoras negras, africanos, afro-brasileiros, afro-americanos. Então, a gente vem realizando essas ações, rodas de conversa, contação de história. A gente está aqui, né, a gente tem uma série de parceiros, a Suelen, aqui do Projeto Pescar, nossa parceira no projeto, né, no Clube de Leitura, a gente agradece demais. O João Leocádio, que esse ano é o nosso bolsista, um jovem talentoso, né, que tem realizado um trabalho maravilhoso, então está aqui, né, representando todos os integrantes, né, todos os discentes integrantes do nosso Clube de Leitura. O professor Antônio Marcos, né, que faz parte da coordenação também, aqui representando demais, né, membros da nossa coordenação, somos professores e discentes, né, envolvidos no Clube de Leitura e a comunidade externa. Queria agradecer também a presença da professora Luciane Penteado, atualmente nossa coordenadora da licenciatura em Química do Instituto Federal. O professor Igor, que foi nosso coordenador, está aqui também. Professora Andréia, representando, né, os nossos professores. Os demais alunos que estão aqui, tanto do ensino superior, quanto do ensino médio, do primeiro, segundo e terceiro ano. Então, a gente está muito feliz pelo aceite, né, do Carlos e da Paula. Foram eles que criaram essa sala no Meet para a gente, porque a gente não tem, né, essa possibilidade de gravar pelo Meet, a gente usa o Teams, e a gente acha que essa plataforma é mais simples, né. Daqui a pouco o João vai colocar a lista de presença, né, o formulário da lista de presença no chat, para que todo mundo possa preencher. A gente vai certificar, né, a participação nessa palestra. Eu queria só dar um recado, né, a gente está gravando essa atividade, e posteriormente a gente vai, né, a gente pretende subir para o nosso canal do Instituto Federal, e nas outras plataformas, acho que tanto a gente quanto vocês do Pro Estudar, né, então a gente gostaria de demonstrar, de avisar isso para vocês, se alguém tiver alguma objeção com relação ao uso da imagem, então não se manifestar, né, ou sair da sala e assistir depois da exibição, ou a gente está entendendo que as pessoas que permanecerem aqui, participarem da atividade, né, estão nos autorizando a usar a imagem delas, né, nas exibições integral ou parcial que a gente fizer dessa gravação, tá bom? O João vai fazer uma fala, eu estou muito feliz, né, estou muito agradecida mesmo, eu sei que a gente vai aprender muito com vocês, tá? Bom, a nossa palestra hoje é sobre a Lei 10.639, que está vigente há mais ou menos uns 15 anos. Porém, ainda é raro existir discussões acerca das temáticas que essa lei envolve. Essas discussões que abordam a química com a cultura afro-brasileira. Reconhecendo essa necessidade de discutir esses assuntos, a gente aposta nesse diálogo entre química e ciências sociais, uma socioquímica, para propor uma conversa sobre possíveis abordagens que satisfaçam essa lei. Tomando como base o artigo Propostas de Ensino de Química focadas nas questões étnico-raciais, uma experiência na licenciatura e seus desdobramentos no nível médio. E 2 aulas realizadas no Grupo Pro Estudar, vamos discutir sobre como levar a lei para as nossas salas de aula e também como utilizar essas experiências para ocupar a comunidade científica no ensino de ciências. Gostaria de agradecer os nossos palestrantes que vão conduzir essa conversa com a gente. Temos aqui para conduzir essa conversa o Carlos Mores, mestrando em Educação para Ciências da Universidade Estadual Paulista. Júlio Mesquita Filho, na Unesp, Faculdade de Ciências de Bauru. Licenciado em Química pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, Instituto de Química de Araraquara. Atualmente, ele desenvolve pesquisa na educação e ciência
sobre como as inclinações científicas afetam o desempenho em ciência no Enem, utilizando a teoria de Bourdieu, o conceito de capital de ciência. Também atua como voluntário no cursinho popular Grupo ProEstudar, do qual eu sou aluno, na cidade de Matão, como vice-diretor e professor de Química. Também temos conosco a professora Paula Cardoso, graduanda em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências de Letras da Unesp. Atua como voluntária no cursinho comunitário Grupo ProEstudar, na cidade de Matão, como professora de História. Desenvolve estudos acerca de questões étnico-raciais no Brasil, em especial sobre as diretrizes e possibilidades de aplicações das leis 10.639 e 11.645, que dizem sobre a obrigatoriedade do ensino de história afro-brasileira, africana e indígena no meio científico. Eu passo a palavra agora para os nossos palestrantes e muito obrigado por conduzirem essa conversa. Então, a gente preparou alguns slides aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês e a Paula vai abrir a nossa apresentação. Vamos lá, então. Enquanto o Carlos está compartilhando os slides aí com a gente, pessoal, eu gostaria de me apresentar também, colocar o meu bom dia para vocês, agradecer a presença de todos que estão aqui, de verdade, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Como o João ele já nos apresentou, só reforçando, meu nome é Paula, e atualmente eu estou terminando a minha graduação em Ciências Sociais, e nosso objetivo aqui hoje, como já foi colocado, é discutir sobre as possibilidades da aplicação da Lei 10.639/03, né? Tanto no ensino de Química, como já é uma experiência nossa aqui, minha e do Carlos, mas também para além disso. E, bom, a gente não pode começar a discussão de hoje sem primeiro entender o que é a Lei 10.639, qual foi o processo de criação dessa lei, né? E o porquê que ela existe, principalmente, né? Eu peço aqui para o Carlos passar o slide para mim. E, de primeira aqui, nossa conversa, eu sempre gosto de colocar alguma dinâmica, alguma reflexão inicial. Vocês me desculpem, mas como é orgânico aqui, vai estar passando o caminhão do lixo aqui do lado de casa, mas acontece. Bom, primeiro de tudo, para tematizar a Lei 10.639, né, da inclusão do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira dentro dos ambientes de ensino do país, nesse primeiro momento eu quero perguntar para vocês e para todos que estão aqui, que relembrem agora, nesse processo de trajetória escolar, né, que todos já vivenciaram ou estão vivenciando ainda, se dentro desse processo vocês tiveram acesso e hoje vocês têm conhecimento dessas figuras que estão sendo representadas aqui para vocês. Essas figuras são figuras históricas que têm a sua importância tanto na história do nosso país, né, quanto na história que envolve o nosso país em si. Só um minuto para o caminhão passar, desculpa. Mas para a história que envolve o nosso país em si. Então, antes de falar um pouquinho sobre elas, eu pergunto diretamente a vocês, a todos que estão aqui. Vocês conhecem essas figuras? Né? Se quiserem responder, eu ficaria agradecida. Mas, normalmente, quando eu faço esse tipo de dinâmica, a resposta é negativa, né? Ou as pessoas não conhecem todas, ou conhecem só algumas, uma ou outra, e tudo bem. Eu vou fazer uma breve apresentação de quem são essas figuras. Ó, o Oswaldo não conhece, o Felipe, a Tati também está se manifestando, o Marcos, o Carlos, Cruz e Souza, a Fernanda não conhece. Enfim, como eu disse para vocês, ou é um desconhecimento total ou um conhecimento parcial, né, de uma figura ou outra. Eu peço agora para o Carlos ir passando, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês. Andréia, não tenha vergonha, né? É uma consequência do nosso ensino. Bom, a primeira figura que eu coloquei para vocês é a Rainha Nzinga. Quem que foi a Rainha Nzinga? Então, lá na história
das grandes navegações, na história da colonização em si, por parte de Portugal em si, nós temos a Rainha Nzinga. A Rainha Nzinga era uma soberana, hoje no território que a gente conhece por Angola, e dentro desse contexto de colonialismo, ela lutou bravamente, foi uma figura muito importante para impedir essa entrada de Portugal na Angola que nós conhecemos hoje, né? Se diz, inclusive, que Portugal só estabeleceu domínio completo na Angola portuguesa, né, o território ocupado por ele naquele período, né, do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, enfim, após a morte da Rainha Nzinga. Então, nós temos aqui uma figura histórica importante, desconhecida. Pode passar, Carlos, por gentileza. Outra figura importante também que eu trago para vocês aqui é a Dandara. Quem foi a Dandara? Acredito que vocês já tenham ouvido falar da história do Quilombo dos Palmares, né? Os quilombos, de uma forma geral, o movimento de resistência negra aqui dentro do Brasil durante o período da escravidão. Então, nós temos a figura da Dandara. A Dandara, dentro do... Isso, exatamente, Juliana. A gente conhece por esse indicativo de ser companheira do Zumbi dos Palmares, mas Dandara também teve a sua luta, teve a sua importância dentro do Quilombo dos Palmares, e é uma mulher negra que nós não conhecemos ou conhecemos nesse espaço unicamente de companheira de Zumbi dos Palmares. Pode passar, Carlos. Eu trouxe aqui para vocês também o Luiz Gama. Quem foi o Luiz Gama? O Luiz Gama foi um advogado abolicionista lá no século XIX, aqui no nosso país. Então, o Luiz Gama, ele teve toda a sua importância para a construção do movimento abolicionista, que, né, contribuiu, em maior parte, para a promulgação da Lei Áurea, né, que determinou a extinção do trabalho escravo aqui no Brasil. A gente também tem, pode passar, Carlos, a Maria Filipa de Oliveira. E quem foi a Maria Filipa de Oliveira? No contexto de independência do Brasil, lá naquele início do século XIX, 1820 e pouquinhos, nós tivemos no território brasileiro, naquele momento de independência, apesar de não ser muito tematizado, alguns conflitos, alguns confrontos entre os brasileiros que estavam aqui e os portugueses. E um desses conflitos mais importante aconteceu no estado da Bahia. E a gente tem a figura da Maria Filipa de Oliveira, que naquele momento era uma marisqueira, né? Ela trabalhava como marisqueira, e foi de fundamental importância para se expulsar alguns dos portugueses, né, lá no território da Bahia. Pode passar, Carlos. Outra figura histórica que eu trouxe aqui para vocês é a Luísa Maim. Quem foi a Luísa Maim? A Luísa Maim, que diz na história que também foi a mãe do Luiz Gama, mas a Luísa Maim também tem a sua importância, porque ela estava na organização de um levante chamado Revolta dos Malês. Alguém já ouviu falar da Revolta dos Malês? A Revolta dos Malês foi uma revolta organizada pelos escravizados, se não me engano, também foi no estado da Bahia. Enfim, quem eram os malês? Os malês, eles eram... Desculpe, esse negócio tá assim. Enfim, os malês, eles eram os africanos de origem muçulmana, assim, então eles sabiam ler e escrever. E naquele momento de início do século XIX, eles se organizam contra, né, esse regime escravocrata para tentar libertar os seus irmãos africanos. E temos a Luísa Maim também, dentro desse contexto, com a sua importância, com a sua relevância nessa luta. Pode passar, Carlos. Além da Luísa Maim, eu também trouxe para vocês a Maria Firmina dos Reis. E quem foi a Maria Firmina dos Reis? Também foi uma mulher negra que, dentro da história do nosso país, lá no século XIX também, é considerada como a pioneira, né, numa literatura feminina. Em 1800, na década de 1850, ela já havia publicado vários contos e o seu romance assim, mais conhecido, que é Úrsula, né? E, para além de ser uma das pioneiras, né, nessa literatura feminina brasileira, né, feminina e negra brasileira, a Maria Firmina dos Reis também, dentro dos seus escritos, já tinha reflexões bastante contundentes sobre o espaço da mulher dentro da sociedade e da própria escravidão. Então, é muito interessante a gente relembrar essa figura também.
Pode passar, Carlos. Outra figura histórica brasileira, uma figura negra histórica brasileira, é o Cruz de Souza. Quem foi o Cruz de Souza? O Cruz de Souza é representante do simbolismo brasileiro, né, na escola literária, que é o simbolismo, e pouco sabemos sobre, ou pouco sabemos de sua relevância. E por último, eu trouxe aqui para vocês também a imagem do Zumbi dos Palmares, né, dentro daquela lógica, dentro da resistência dos quilombos, né, como eu disse para vocês, naquele período de escravidão, nós temos a importância também do Zumbi dos Palmares, e pouco sabemos, né, é isso que mais, é o que tange, assim, nosso conhecimento sobre essas figuras que fizeram parte da história do nosso país, é esse desconhecimento total. Pode passar, Carlos. E por que, afinal, né, temos esse desconhecimento de todas essas figuras históricas, né? Não só essas, aqui eu fiz um recorte, trouxe para vocês, mas por que isso acontece de fato? Por que não aprendemos sobre elas na escola? Por que não ouvimos falar sobre elas constantemente? Por que isso acontece? Então, nós temos que ter em mente que a nossa educação, tanto a educação básica na escola, né? Nós passamos por, enfim, vários anos lá dentro, até a educação superior, nós temos uma orientação eurocêntrica dentro dessa educação, dentro desse ensino. O que é essa orientação eurocêntrica? Os conteúdos abordados, né, dentro, por exemplo, da história do Brasil, ele visa exaltar, enaltecer a cultura, a história e a influência dos povos europeus para a construção do nosso país. Então, é assim que está formatada a nossa educação. É assim que... Essa é a tônica da nossa educação, por assim dizer, né? Voltada para a Europa, a exaltação e a cultura dos povos europeus, que também tem a sua parcela de contribuição para a construção do Brasil que nós conhecemos hoje. Porém, se de um lado nós temos a exaltação da cultura e da influência desses povos europeus, de outro lado, nós temos o apagamento, a invisibilização da contribuição e da influência dos outros povos que também constituem a história do nosso país, como os povos nativos, que aqui já estavam, né, antes da chegada, invasão dos portugueses, né, os povos indígenas, e também dos povos africanos, né, que sofreram todo esse processo de escravização, trazidos aqui para o território brasileiro para trabalhar como mão de obra escrava. O que nós temos? Um apagamento, uma invisibilização e uma estereotipação também desses povos indígenas e povos africanos, quando nós tematizamos a nossa educação, quando nós tematizamos os conteúdos que nós temos lá na escola. E é o que eu trouxe aqui para vocês, alguns exemplos disso. Quando nós falamos sobre os povos indígenas ou sobre a população negra brasileira, né, durante o ano letivo, por assim dizer. Nesses dias temáticos, como o Dia do Índio ou o 20 de novembro da Consciência Negra, eles aparecem só nesse momento, ou, como traz a manchete aqui que eu coloquei para vocês, né, é uma manchete de 2017, recente até, essa denúncia de uma mãe da existência de racismo nos livros didáticos do filho dela. E por que dessa denúncia? Eu quero que vocês observem aqui a imagem do livro. Nós temos aqui uma atividade com criança pequena, é claro, e ela tem que ligar figuras às profissões específicas, né? E nós temos aqui a professora, a secretária e também a servente, a faxineira, por assim dizer. E quem está representando essa profissão de servente, de limpeza, é uma mulher negra de pele retinta. E aí vocês falam, Paula, mas qual que é o problema, então? Onde está o racismo, nesse caso, especificamente falando? É nesse momento que a gente tem que contextualizar, de fato, a história do nosso país. Então, os povos africanos, a população negra do nosso país tem todo esse processo, tanto de escravização e, posteriormente, de marginalização. Então, a gente tem essa população ocupando esses espaços de subalternização dentro da nossa sociedade, né? Que está ligado a esse passado escravocrata.
E quando a gente contextualiza isso, e quando a gente vê isso, por exemplo, no material didático que está lá na escola, é como se reforçasse essa ideia, esse estereótipo de subalternização que está colocado sobre a população negra brasileira. Então, sim, é problemático, por exemplo, colocar como a única representação de uma mulher negra no livro didático, ela sendo a faxineira, ela sendo a servente, e nada além disso. Pode passar, Carlos. Enfim, e diante dessa característica, né, como eu disse para vocês, que define a nossa educação, né, essa educação eurocêntrica, desde lá do século XX, nós temos os movimentos sociais, os movimentos negros organizados, principalmente de intelectuais negros da época, que iniciam uma série de reivindicações para se promover mudanças nessa educação brasileira, para que essa educação brasileira não reforçasse esses estereótipos, que não contribuísse para o racismo existente na nossa sociedade, né? Então, nós temos marcos, né, desse movimento desses intelectuais negros. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem da Convenção Nacional do Negro e a Constituinte, que aconteceu em 1986, então, naquele processo de organização da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Cidadã por quê? Porque reuniu, de fato, as demandas de vários grupos da sociedade brasileira. Nós temos essa convenção aqui, promovida pelo movimento negro, e dentro dessa convenção, por exemplo, já se colocava como uma agenda para ser levada para discussão, elaboração da Constituição, a demanda pelo estudo da história do continente africano, dos povos africanos, a luta dos negros no Brasil, o estudo da cultura negra brasileira também, e a contribuição dos negros para a formação do Brasil, para além desse estereótipo, para além dessa história focada única e exclusivamente na escravidão, né? Porque esses povos são bem mais do que isso, né? A escravidão representa um pequeno período da história desses povos, né? E quando nós só retratamos esse período, é como se estabelecêssemos, né, esse limite, né, de estereotipação e negativação sobre eles. Outro também momento importante que eu coloquei aqui para vocês, né, nessa luta, dessa mudança da educação brasileira, é a Marcha Zumbi dos Palmares, que aconteceu em 1995. O que aconteceu durante essa marcha, por exemplo? Vários movimentos negros reunidos levaram uma agenda de demandas, entregaram diretamente nas mãos do presidente da República à época, e dentro dessa agenda de demanda, quando a gente olha para a parte da educação, se reivindicava também uma implementação de uma convenção contra a discriminação racial, temos essa preocupação, e também o desenvolvimento de programas que preparassem os professores e os educadores para se abordar a temática da discriminação racial dentro da sala de aula. Bom, desse movimento todo colocado pelos movimentos negros brasileiros, pode passar, Carlos, lá no início do século XXI, em 2003, nós temos a aprovação da Lei 10.639, né? O que é a Lei 10.639, especificamente falando? Como eu já disse para vocês, é a inclusão, né? É a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira em todos os ambientes de ensino do país. E qual que é o objetivo de se colocar uma lei como essa, né? Fruto de toda essa trajetória de luta do movimento negro. Construir uma imagem positivada dessas populações para os alunos, então incluir a história e a cultura africana e afro-brasileira, sair desses estereótipos, como eu coloquei para vocês, construindo uma imagem positivada, né? Ao contrário da imagem historicamente construída, né, negativa sobre essa população, combater esses estereótipos existentes sobre esses povos, exaltar a sua cultura, seus costumes e a sua história, combater a disseminação do racismo na nossa sociedade. E como fazer isso, afinal? Né? Promovendo um resgate das figuras históricas negras e indígenas que tiveram a sua importância, a sua contribuição para a história do país, incluir novos saberes dentro das matérias que dialoguem com a cultura afro-brasileira e indígena, e também utilizar discussões dentro das matérias, né, não só focadas em matérias de história, né, das ciências humanas, da história, ciências sociais, mas em todas as disciplinas, né, utilizar de discussões dentro dessas disciplinas para promover uma reflexão sobre as questões étnico-raciais, tá?
A Lei 10.639 foi o começo, por assim dizer. Posteriormente, nós também tivemos a Lei 11.645, de 2008, que também inclui a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura indígena dentro dos ambientes de ensino do país. Mas o nosso enfoque hoje, né, o que a gente se utiliza, é a 10.639, por isso que eu vou tratar só dela especificamente. Então, quando a gente fala de uma lei como essa, a gente está falando de quê? Passa, Carlos, por favor. De um projeto, né, de um objetivo maior, que é reeducar as relações étnico-raciais aqui dentro do país. E o que seria essa reeducação das relações étnico-raciais aqui dentro do país? Bom, eu trouxe aqui para vocês a imagem do documento que coloca as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, né? E dentro desse documento, o que nós temos? Por parte do Estado brasileiro, nós temos esse reconhecimento histórico das desigualdades raciais que caracterizam o Brasil, né? Então, toda essa formatação histórica produziu e produz, até os dias de hoje, desigualdades raciais, desigualdades que estão marcadas pelo fator da raça. E as relações sociais no nosso país são atravessadas pelo racismo. E aqui, como eu caracterizo o racismo para vocês, né? Enfim, eu caracterizo aqui de uma forma um pouco mais conceitual, assim, falando do racismo enquanto ideologia, né? Essa ideologia que coloca a existência de raças superiores e raças inferiores. E, por consequência, quando a gente está falando de educação, desses conteúdos que nós aprendemos dentro da escola, de saberes superiores e de saberes inferiores. Então, essas relações sociais, as relações que nós estabelecemos em sociedade aqui no Brasil, elas são atravessadas pelo racismo. Isso é inegável, porque faz parte da construção do nosso país. E essas relações sociais que são atravessadas pelo racismo, elas imprimem um padrão, né? Uma forma existente de se tratar essas relações étnico-raciais, né? E o que se entende por relações étnico-raciais, inclusive, né? Eu estou aqui falando, mas não defini. O próprio documento das diretrizes traz que relações étnico-raciais são as relações estabelecidas entre brancos e negros aqui dentro do nosso país, né? A parte étnico diz respeito da cultura, de pertencimento cultural, e a parte racial é entendida mesmo enquanto raça, mas não esse conceito de raça que foi construído de inferioridade, superioridade, porque isso a ciência do século XX já nos mostrou suficientemente que isso não existe. Mas raça que, enquanto fator político, enquanto marcação social. Enfim, nós temos o racismo que baliza as nossas relações sociais. E, com a Lei 10.639, vemos essa preocupação do Estado brasileiro em reparar, em reordenar esse padrão que está inscrito nas nossas relações sociais, nas nossas relações raciais, através da educação. Então, o que a 10.639 coloca para a gente? Que a escola em si, ela é um palco das relações sociais. Como assim? Como assim é um palco das relações sociais, né? A escola não está apartada da sociedade. Então, as características que nós temos na nossa sociedade também estão presentes dentro da escola, de alguma forma. Então, o racismo também está presente dentro da escola. Mas, a 10.639 também coloca a escola e exalta também um potencial transformador que existe na educação, né? De transformar essas relações estabelecidas, de reeducar, imprimir novos padrões sobre as relações étnico-raciais dentro do país, né? E por isso que nós dizemos de uma reeducação, né? Novos padrões para aquilo que a gente entende entre as relações entre brancos e negros e outros grupos étnicos aqui dentro do nosso país. Bom, imprimir, então, essa reeducação das relações étnico-raciais, fazer esse empreendimento, é algo que nós aqui, Carlos e eu, já estamos fazendo aí desde o ano passado, cada um ao seu modo, e também juntos, dentro do ProEstudar. Pode passar, Carlos. Então, aqui eu trago para vocês as nossas experiências enquanto reeducadores, né? Nós, enquanto reeducadores dessas relações étnico-raciais, porque enquanto tomamos, né,
a Lei 10.639 como norte para a gente está empreendendo, de alguma forma, essa reeducação das relações étnico-raciais dentro da nossa sociedade. Enfim, eu trouxe aqui para vocês como fizemos isso nessas possibilidades da aplicação da 10.639, no primeiro momento aqui dentro do ProEstudar. Para quem não conhece, o Grupo ProEstudar, ele é um cursinho comunitário, um cursinho popular, que existe aqui em Matão desde 2012, do qual fui aluna em 2015, e desde 2018 sou professora de História, tá? Então, uma das nossas possibilidades de aplicação, um dos nossos empreendimentos, nos utilizando da 10.639, foi um aulão que aconteceu no ano passado, que são esses aulões dentro do ProEstudar, né? São aulas interdisciplinares, onde nós unimos duas disciplinas, assim, diferentes, né, para tratar de um mesmo assunto. Então, o aulão do ano passado foi entre Química e História, e dentro desse aulão de Química e História, eu, enquanto professora de História, e o Carlos aqui, enquanto um dos professores de Química do cursinho, o que nós tematizamos, né, no Crespos Alisados, uma ligação socioquímica na história do cabelo e da cultura afro-brasileira. Em parte, nós tematizamos essa ideia negativa que se existe sobre a estética negra, voltada mais ainda para o cabelo crespo e cacheado. Então, historicamente, vocês podem até utilizar da própria memória de vocês, nós sabemos como que ter o cabelo cacheado ou a imagem do cabelo crespo não é bem vista dentro da nossa sociedade. Agora, né, a gente vê uma mudança, mas antigamente, principalmente, a gente vê o cabelo crespo, o cabelo cacheado como sinônimo de algo feio, como sinônimo de algo sujo, enfim. Se estabelece todas essas características negativas sobre o cabelo crespo e cacheado, que leva a mulheres negras, principalmente, a realizar um procedimento, né, que é conhecido por todos, acredito eu, que é o alisamento capilar. Bom, só que o alisamento capilar em si, ele é um procedimento de alta periculosidade, e foi isso que a gente tratou dentro do aulão de História e Química, além de contextualizar o porquê de mulheres negras serem induzidas dentro da nossa sociedade a negarem os seus fios naturais, né, a entenderem o seu cabelo natural como algo negativo e proceder esse alisamento capilar, né? Nós também tematizamos através da química como se dá esse procedimento em si, como que o alisamento modifica o fio do cabelo, enfim. Eu até nem consigo lembrar de todos os conceitos que o Carlos conseguiu trabalhar dentro dessa aula em química, porque foi, assim, maravilhoso. E eu trouxe aqui para vocês algumas fotos de resultado desse aulão, né, onde nós propomos, ao final da aula, uma atividade para os alunos, né, eram duas propostas diferentes, em um momento eles tinham que ou exaltar, fazer uma propaganda que exaltasse os cabelos crespos e cacheados, a partir de todo o conteúdo trabalhado dentro da aula, ou uma propaganda que colocasse o alisamento como algo consciente, né, que conscientizasse as pessoas da periculosidade do alisamento capilar. E aqui eu trouxe para vocês esse momento com os alunos. Nós temos aqui 3 momentos. O primeiro grupo ali da foto de cima, ele fez um rótulo, assim, que conscientizava a periculosidade do produto em si que seria usado. O grupo abaixo fez um poema sobre cabelo crespo e cacheado, exaltando a sua beleza, exaltando a história e a cultura afro-brasileira. E o terceiro grupo teve a ideia de fazer uma série enfim, inspirada aqui no Steven Universe, tematizando a cultura e a história afro-brasileira, né, enaltecendo. Outra possibilidade, outro empreendimento nosso de aplicação da 10.639 dentro do cursinho foi o aulão, que também aconteceu esse ano, né, de História e Matemática, entre sonas, somas e resistência, a matemática africana e a cultura brasileira, onde nós tematizamos uma tradição africana, que se chama, uma tradição sona, pertencente à cultura Chokwe, ao povo Chokwe, dentro
dentro do continente africano, é um povo que se estabelece hoje no território que nós conhecemos como Angola, que tem a tradição de contar histórias, de ensinar as próximas gerações através de desenhos na areia, né? E esses desenhos na areia contam história, mas também possuem padrões matemáticos inseridos dentro deles. Então, dentro desse aulão de história e matemática, nós resgatamos essa influência, essa tradição sona, né? Resgatando também a história da matemática africana, né? Problematizando qual é a origem da matemática que nós aprendemos dentro da escola, ou qual matemática nós aprendemos dentro da escola, né? Então, nós resgatamos essa matemática africana antiga, resgatamos essa tradição sona, trazendo para os alunos essa possibilidade, né, essa inclusão de novos saberes e entendimento de que os povos africanos, ou o continente africano em si, né, entendendo ele em toda a sua diversidade, pluralidade, também é um produtor de conhecimento, né? Conhecimento esse representado pela figura ao centro, que se chama Samayonga. Samayonga é a figura do pensador, que dentro da cultura Chokwe, dentro da cultura angolana, representa sabedoria, representa conhecimento. Enfim, essas foram as nossas aplicações da 10639 até o momento no cursinho. E também esse breve resgate histórico da história da lei, né? Senão a gente não entende o porquê disso estar acontecendo hoje, o porquê dessa discussão, o porquê desses trabalhos, e o porquê dos trabalhos que o Carlos vai apresentar agora. Passo a bola para você, Carlos. Bom, eu acho que a Paula contextualizou muito bem aqui, a Lei 10639, já apresentou nossas colaborações, né, nossas tentativas aí de agir como reeducadores no cursinho. E agora eu vou trazer uma experiência que eu tive durante meu estágio de docência, né, que é um momento obrigatório no mestrado. Para se ter o título de mestre, as universidades exigem que o aluno, no caso lá de Bauru, especificamente os bolsistas, os bolsistas são obrigados a fazer um estágio de docência. O que é esse estágio de docência? A gente acompanha uma disciplina, a gente escolhe uma disciplina que está acontecendo na graduação e acompanha. Daí a gente tem a possibilidade de dar uma aula, de ajudar os alunos ou o professor no planejamento das atividades. E esse artigo foi meio que o fruto dessa disciplina, que eu pude participar lá no Estudo de Química. Então, de novo, eu sou o Carlos, né? E eu organizei minha apresentação mais ou menos essas bolinhas aqui do lado, era para representar uma linha, um guia, né? Então, a ideia é passar por todas as etapas e apresentar o trabalho, não pelo trabalho em si, porque vocês podem ir lá na revista, abrir e ler o artigo, mas é mostrar também os processos que envolveram a produção desse trabalho. Então, o foco vai ser mais uma questão formativa, acho que é um debate super válido aqui, pensando que a gente está com alunos de licenciatura, com professores que estão agindo na licenciatura em si. E eu queria, né, antes de mais nada, dizer também que eu não sou o dono da verdade, muito menos um especialista no assunto. Então, a ideia é mais apresentar uma experiência que eu tive, do que trazer uma verdade ou um guia, né? Só queria ressaltar que dois dos autores aqui também, do artigo, estão com a gente, pelo menos eu vi dois, que é o João e o Thiago, então espero contemplar todos os autores aqui na minha fala, durante a minha fala. Bom, então, como que nasceu essa ideia? Foi durante uma disciplina que a gente apelida de CLAEC, né, mas o nome por extenso é Currículo, Linguagem e Avaliação no Ensino de Química. Essa disciplina ela tem duas dimensões, ela tem a dimensão teórica e a dimensão prática, que é um estágio supervisionado na escola de observação. Então, não é um estágio para os alunos darem uma aula, mas simplesmente observarem como uma aula está sendo realizada durante na escola. Essa disciplina é oferecida no Estudo de Química de Araraquara, da Unesp, pela professora Luciana Massi, e
que é a minha orientadora do mestrado e com quem eu fiz o estágio de docência, né? E um dos objetivos no plano dessa disciplina era inserir a Lei 10.039 no currículo, linguagem e avaliação do ensino de Química. Então, a ideia desse artigo foi, eu trouxe esses destaques, esses quadrinhos rosas, alaranjados, salmão, que seja, porque eles são recortes que a própria editora da revista que submeteu o artigo, eles fazem no trabalho. A gente pode pedir para mudar, mas a gente achou que todos estavam coerentes, né? Então, são alguns destaques que é interessante ver que é outra pessoa, que não somos nós, olhando para o trabalho e destacando essas partes. E eu acho que elas ajudam a contar um pouco a história, tanto do que a gente está buscando com o artigo, tanto dessa produção dele. Então, né, a primeira ali fala que a gente vai apresentar os resultados dessa experiência formativa, que propõe discutir questões étnico-raciais e suas implicações no ensino de química de nível médio superior. Então, beleza. Eu acho uma coisa importante quando a gente está pensando na academia, na produção de ciências, né? O que é a lacuna? O que o nosso trabalho ajudaria a preencher, a avançar nessa discussão científica? Então, eu trago alguns dados de um artigo também publicado na revista Química Nova na Escola, de Jesus e Lopes, que eles entrevistaram alguns professores e eles perceberam que mais da metade conheciam a Lei 10.039, ou seja, cerca de metade não conhecia, né? Porém, 83% deles não tiveram contato com essa temática na graduação, 67% nunca trabalharam com esse tema, e 25% trabalharam ou tiveram contato com esse tema apenas em datas comemorativas, que retomam um pouco aquilo que Paulo falou, que as populações indígenas e os povos africanos só são lembrados nos dias do índio e da consciência negra, né? Então, esses dados, eles são um tanto quanto alarmantes, principalmente se a gente pensar nesse dado sobre o contato na graduação, né? Então, a gente está, como formadores de primeiro, né, eu e a Paula, a gente estudou com o pessoal do cursinho, acho que o IFESP, vocês atuam com o pessoal da graduação. Então, pensar que a maior parte dos professores formados no país não tiveram esse contato, né, na graduação. Então, o quão importante é essa palestra, o quão importante é esse cuidado que o IFESP está tendo, tanto com o Clube de Livro e com várias outras atividades que eu acompanho pelas redes sociais, de trazer isso para o ensino, para a formação de professores. Então, a ideia do nosso artigo foi trazer um conjunto de textos ou de propostas que buscassem contextualizar essa relação, ensino de química e Lei 10.639. Para isso, né, não tinha como simplesmente pedir para os alunos fazerem isso do nada. Então, a gente trabalhou durante as aulas vários textos, principalmente um texto da Munanga, que é uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia, e a gente propôs algumas palestras que foram realizadas no IQ, no Instituto de Química, de forma aberta, né? Então qualquer pessoa dali poderia chegar e assistir. E uma das palestras foi essa, BNCC, que é a Base Comum Curricular, Base Nacional Comum Curricular, e questões étnico-raciais no ensino de Química. E depois de todo esse debate, depois de tentar inserir essa lei nessa disciplina, a professora Luciana fez a seguinte proposta aos alunos, de que o trabalho final, ao invés de ser um plano de aula escrito no Word, fosse um painel, né? Fosse na forma de um painel, e que esse painel deveria ter três pontos. O primeiro era uma contextualização das questões étnico-raciais, o segundo era uma apresentação dos conceitos químicos que seriam abordados por essas questões, e o terceiro seria quais são as implicações dessa relação para o ensino médio ou superior, né? Então, eu queria ressaltar que os alunos tiveram total liberdade para escolher o tema, fonte, tipo de arte que eles iam colocar nos painéis deles. E a gente teve um bom apoio também da gestão do Instituto de Química, que permitiu não só a gente fazer um evento para apresentar esses trabalhos no saguão, né, no hall de entrada do Instituto, como fornecer o papel, tinta, impressão e os cavaletes para a gente fazer isso. E aí tudo foi feito nesse evento que a gente criou no Facebook, chamado de Mostra de Trabalho sobre Química e Questões Étnico-Raciais. E agora eu vou trazer todas as propostas que estão apresentadas no artigo e do lado do painel, porque isso não aparece no artigo, né, eram muitas imagens para pouco espaço, mas mostrar como que foi diversa essa criatividade dos alunos
e como os alunos se empenharam. Foi muito bonito ver também como foi uma motivação para eles, sabe? A gente, muitas coisas, eu e a Luciana, a gente ficou surpreso. Falou, nossa, eu nunca imaginava que a pessoa ia buscar esse tema, buscar esse assunto. Então, o primeiro painel é da Camila Toda de Pisa, e ela busca tratar da melanina. Ela usa uma arte do artista Peter de Brito e um poema do Pucci sobre melanina, e ela pretendeu abordar principalmente questões de química orgânica, como funções orgânicas, estrutura, entre outras, né? E eu gosto de mostrar essa imagem, tanto porque ela é muito chocante, é uma mão de uma pessoa negra com vitiligo, mas ela representa como se o sabão estivesse lavando a pele negra, né? Como se essa concepção preconceituosa de que a pele negra seria algo sujo. E é muito curioso essa imagem, porque ela tinha direitos autorais, né, do Peter de Brito. E a gente entrou em contato, no caso fui eu, diretamente, entrei em contato com o Peter de Brito, pedindo os direitos autorais para publicar na revista, e ele tranquilamente falou, pode passar a pelada que eu assino. Então ele foi super, ajudou muita gente, foi super rápido em responder, então a gente tem uma imensa gratidão também ao artista. E, né, como principal implicação, ela apontou que esse trabalho poderia contextualizar as funções orgânicas como ferramenta de discussão contra o racismo. Em outro painel, da Carolina Primo, a ideia foi trabalhar com a cana-de-açúcar, né, esse processo de escravidão envolvendo as usinas de cachaça, principalmente trabalhar com as propriedades físico-químicas do processo de fermentação, tanto da água quanto do álcool. E a ideia seria entender, tipo, termos como ping e aguardente na sua origem histórica e química. E aí tem um destaque sobre o trabalho dela, que é conhecer e compreender a história do país é saber dar valor e entender mais a sua própria história e perceber que muitas coisas do cotidiano são reflexo e consequência do governo passado. Por exemplo, o termo aguardente é porque os escravos trabalhavam nas usinas de fermentação, o álcool fermentava, o álcool evaporava, porque o ponto de fusão dele é baixo, e quando ele chegava no teto, ele condensava e pingava nas costas dos escravos, que muitas vezes tinham sido açoitados. Então era uma água que ardia, por isso água ardente. E por isso pinga, porque gotejava, né? Era um pingo, uma gota. Esse trabalho é do Alisson Cruz, e é um trabalho que também debateu algo parecido com o nosso aulão, né? A identidade negra e os processos de alisamento capilar. A ideia era trabalhar principalmente reações químicas, como as que envolveram os processos de alisamento, e a ideia de ligação química e força intermolecular. Uma das implicações seria entender a periculosidade desse processo de alisamento, bem como sua origem, entender a periculosidade tanto química quanto social, vamos dizer assim, né? O painel da Heloísa Faciroli, ela trouxe a questão da produção de cacau, que é principalmente na África, e ela trabalha principalmente com mão de obra escrava infantil. Então, acho que o título dela é um dos mais, vamos dizer assim, impactantes, né, amargos de se ler. Qual o preço da criança africana que produz o chocolate de seus ovos de Páscoa? A ideia era debater tanto uma questão social, uma questão química, que envolvia o processo de preparação do cacau, principalmente sobre a fermentação, e envolvendo os agrotóxicos que eram usados nessas plantações, que poderiam contaminar tanto as crianças quanto o solo ali. E a ideia dela foi contextualizar a produção e a química de chocolate em função da realidade no qual o cacau é produzido, que muitas vezes a gente simplesmente apaga isso, né? A gente quer saber de onde vem, a gente só quer comprar. O painel da Francine Vieira de Carvalho, ela buscou no Egito a produção de essências. Então, o trabalho dela está situado, assim, acho que foi o que mais saiu do que a gente imaginava, surpreendeu bastante esse tema. E a ideia dela é mostrar como que o Egito antigo foi pioneiro na produção do conhecimento sobre extração de essências, sobre pontos de fusão, pontos de ebulição, sobre aquela ideia do triângulo, quem
quem já pesquisou um pouco sobre perfume sabe aquele triângulo, tem a nota de corpo, nota de fundo, notas de coração, que são de acordo com a temperatura do corpo, né, e o tempo que você está com o perfume, vai evaporando. Então, mostrar como que a África, ali, o continente africano também foi produtor de um conhecimento, né, ele não só colaborou, como ele deu origem a algo. Então, a ideia principal é apresentar essas propriedades físico-químicas que eu citei, e a implicação para o ensino médio seria entender que o conhecimento da química tem origem diversa, né? Principalmente esse, que não é só na Europa, que não é só aquele filme Perfume que vai criar o perfume. Então, ela vai debater isso. O João Vitor Pedroso, ele está aqui com a gente, e o trabalho dele discutiu um filme que chama Diamante de Sangue, e uma das contextualizações dele foi mostrar que a representação hollywoodiana da África, problematizar isso, né, mostrar como que a representação hollywoodiana da África, às vezes, cria um estereótipo aqui, para as Américas, principalmente, e mostrar como os grupos de guerrilha agiram também nesse processo de extração dos diamantes. A ideia dele é de trabalhar com os conceitos, principalmente da alotropia do carbono, né, linkando com a ideia do diamante. E o título Diamante de Sangue, do filme e do trabalho dele, também faz essa ligação. Então, esse trabalho ele pode implicar numa contextualização do ensino de alotropia, que é muitas vezes apresentado como algo extremamente alienígena ao aluno, né, sem contexto. Então, trazer um contexto para esse conceito, unindo ele com a realidade em que os diamantes eram extraídos na África e podendo debater também a representatividade da África em Hollywood. E ele destaca principalmente que o filme representa a África com uma certa passividade, né? Como se os africanos fossem sempre o povo que recebe a violência, mas que pelo filme e também pela proposta dele daria para debater um movimento de resistência. A África também tem esse movimento de resistência, de resistir, de criar a sua história. O trabalho da Melanie Nilsson, não sei o nome dela certo, a ideia dela foi trazer um cientista negro, que é o Charles Richard Drew, e mostrar a importância dele para o desenvolvimento da ciência. No caso, ele foi tido como o pai do banco de sangue, né? Ele colaborou muito com os estudos sobre tipos sanguíneos e para a criação da ideia do banco de sangue. Ela sugeriu trabalhar com os temas de pH, solução tampão e composição do sangue. A ideia de composição do sangue ficaria mais para o ensino superior, né, enquanto pH e tampão ficaria mais para o ensino médio. Porque a composição do sangue envolveria o complexo M, as estruturas proteicas, então é um debate que exige um conhecimento mais avançado de química. Isso no ensino superior. E a implicação que ela aponta é mostrar como que cientistas negros participaram da produção de conhecimento, trazendo essa ideia de que eles são tão bons quanto, né? Não existe uma racialização na ciência, que todo mundo é capaz de produzir ciência. E também provar, porque esse cientista ajudou muito a provar que o sangue de todo mundo é igual. Então, até pelo trabalho dele, debater o que ele pode representar para a ciência. O Thiago Lima Ferreira, ele está aqui. Ele fez o painel dele sobre um poema que chama Lágrimas de Preta. Eu acho que também foi um dos painéis mais bonitos, assim, ele estava super empolgado. Inclusive, ele trouxe esse poema escrito num saco de pão e colocou do lado do painel, né? Isso chamou bastante atenção do público do evento. Então, a ideia dele foi contextualizar as questões raciais, utilizando esse poema, Lágrimas de Preta, para debater química e racismo. Ele pretendeu discutir principalmente as propriedades físico-químicas da água, de misturas, por exemplo, água e cloreto de sódio, pH e etc. Por que eu coloquei etc? Porque ele trouxe várias propriedades até em nível de ensino superior, né, como panoscopia e análises mais avançadas de misturas e de propriedades físico-químicas. E a ideia é mostrar como que, mesmo na arte
a poesia, a análise química de uma lágrima de preta mostra que o racismo ele é infundamentado, ele não tem fundamentação científica. Eu trouxe um trechinho aqui do que ele escreveu no Saco de Pão, que é o final do poema, que eu acho muito bonito. Né? Que depois, a história é que alguém coleta uma lágrima de uma preta que estava a chorar, e ele vai analisar quimicamente essa lágrima. No final, ele conclui assim: nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água quase tudo e cloreto de sódio. Né? A ideia de que a lágrima dela é mais uma lágrima, como qualquer outra lágrima. E aí, beleza, a gente fez esse evento, apresentou esses painéis, tudo lindo, maravilhoso, foram trabalhos muito bem feitos. Claro que no evento teve mais painéis, eu trouxe aqui só os que a gente utilizou como publicação, mas a ideia era, tá, esse trabalho ficou muito bom, né, e agora, como que a gente comunica isso e que a gente passa para frente? Então a ideia foi transformar num artigo. E para transformar num artigo, um dos primeiros passos que a gente tem que ter é saber aonde a gente vai publicar esse artigo, porque cada revista pede um tema diferente, pede um modelo diferente. E aí, a gente definiu a revista Química Nova na escola. Por que Química Nova na escola? Um dos apelos dessa revista é de que ela é uma revista que traz debates mais perto do professor, né, da sala de aula. Então, ela é uma revista científica, só que ela tem um público mais diverso, além não só cientistas, vamos dizer assim, professores, um público mais amplo acessa essa revista, e era algo que a gente queria comunicar para esse tipo de público. Então, a gente escolheu Química Nova na escola. Em segundo fator também, porque ela é uma revista com boa avaliação da Qualis, da CAPES, o Qualis de B1, que na classificação antiga era a terceira melhor nota que a gente poderia ter, uma revista poderia ter, e em ensino, né? E aí, dentro dessa revista, ela tem a seção que chama Química e Sociedade, que essa seção é dedicada para aspectos importantes da interface química e sociedade. Só que a gente já percebeu que o nosso trabalho encaixaria dentro dessa seção, né? Porque mais do que unir química e sociedade, é unir questões étnico-raciais do Brasil e química. Então, a gente convidou alguns alunos, eu digo eu e a Luciana e eu, né? A gente deixou aberto para quem, se alguém mais quisesse, se procura para fazer parte do artigo, mas acabamos ficando com esses alunos com a de apresentar os trabalhos. Então, todos os alunos que aceitaram participar desse artigo, eles tinham uma tarefa, que é transformar o painel em um texto para um artigo científico. Então, aqui começa, acho que, uma experiência formativa muito, muito grande, porque, por exemplo, eu não tive na graduação. Foi transformar um trabalho meu num artigo. Você quer escrever um artigo desde tão cedo, assim, né? Então, o texto deveria ser redigido numa linguagem formal científica, deveria usar as normas da BNT, que eu sei que é um medo para muita gente, essas normas, né? E eu fiquei responsável por ajudar todo mundo, revisar o texto deles, adequar a BNT e depois passar para uma última revisão pela professora Luciana. Todos os autores leram todos os textos e o artigo completo, então a gente tem uma ideia de que para ser autor você tem que participar do todo, então todo mundo participou de todas as partes. Cada um escreveu a sua parte individualmente, mas leu e entendeu o conjunto, principalmente a junção, que eu fiz mais a parte introdutória, a Luciana fez mais a parte conclusiva, então entender essa junção. Aqui eu tirei um print do nosso Drive, onde estava todos os resumos organizados, imagens usadas, para mostrar que a gente se organizou online mesmo, né? A gente fez uma reunião, se não me engano, física, antes da pandemia, claro, e depois a gente organizou tudo online. E depois que a gente submete, né, o nosso artigo para uma revista, ele vai passar por um processo de avaliação. Nesse processo de avaliação, ou seja, cada artigo é avaliado geralmente por 2 pesquisadores, que são determinados pelo editor da seção da revista. E na Química Nova na escola, essa revisão, como na maior parte das revistas, ela acontece no que a gente chama de às cegas. Então, a gente não sabe quem está avaliando a gente, nem quem está avaliando sabe quem é a gente. A gente manda um texto que não pode ter identificação nenhuma. Então, é literalmente às cegas. Bom, e após essa revisão, o artigo ele pode receber 3 classificações. Ele pode ser rejeitado, então, acabou, você pode reescrever ele e mandar mais uma vez, mas aquele texto está rejeitado. Ele pode ser aceito com necessidade de correção, que é o mais comum de acontecer, né? Então, olha, seu trabalho está muito bom, mas precisa corrigir, ou seu trabalho é aceito, desde que você mude essa parte, corrija esses dados aqui.
ou aceito, que é o muito raro de acontecer, que você aceita sem necessidade de correção nenhuma. A revista vai pegar o texto que você mandou para eles e publicar, quase que direto, assim, né? Então, eu trouxe aqui só 2 exemplos sobre o parecer que a gente recebeu. Então, aqui cada foto é de um parecerista diferente. Então, o primeiro, vamos dizer assim, ele não implicou, mas ele focou na questão da imagem que a gente usou, daquela do Peter de Brito, tanto que foi ele que pediu, olha, tenta se comunicar com o autor para pegar esse direito, para receber os direitos autorais, porque a revista precisa ter os direitos autorais sobre todas as imagens que ela publica, então ele ajudou a gente a se tocar, a falar, nossa, é verdade, a gente pegou uma imagem que não era nossa. E o segundo, ele traz ele fala que no texto sobre o diamante de sangue não estava tão claro algumas coisas, tipo, baseado nessa premissa, mas qual premissa era essa, então a gente editou esse texto para deixar mais claro. E depois que você recebe esses comentários, você tem que fazer o que a gente chama de carta-resposta, que é agradecer as colaborações que eles trouxeram ao trabalho e comentar como você lidou com cada comentário deles. Ou seja, você pode recusar um comentário do parecerista, mas desde que você explique o porquê você está recusando aquele comentário. E mesmo os comentários que você aceitou, você tem que escrever porquê e como você aceitou. Que é mais ou menos o que eu fiz aqui, né? Por exemplo, alteramos o texto para deixar mais claro a proposta, ou aqui, ó. Entramos em contato via e-mail com o autor e editor de direitos autorais, Peter de Brito, pedindo a cessão dos direitos autorais. Então, explicar como que a gente solucionou os problemas que eles apontaram. Então, eu debati ontem por WhatsApp com a professora Luciana, se ela queria trazer alguma coisa para essa minha fala. Ela falou que ela queria que ela percebeu que os trabalhos, principalmente na Química Nova na escola, sobre as questões étnico-raciais, eles estão divididos meio que em 3 grupos. Um grupo que seria utilizar a história dos povos escravizados, principalmente com a ideia da plantação de cana, da mineração aqui no Brasil. Só que essa abordagem, embora válida, ela tem uma crítica de que esse é um período de tempo muito pequeno na história dos povos africanos. Então, só ressaltar isso, né? Ela é uma abordagem válida, mas não uma abordagem reduzida, vamos dizer assim. O segundo grupo de trabalho seriam trabalhos que buscam estudar a produção científica dos negros. Então, esses negros presentes na ciência, como o Cesar Drill, lá do painel da Melanie, a ideia é mostrar que existem cientistas negros na ciência, que existe uma colaboração efetiva e uma capacidade efetiva de produzir conhecimento oriundo dos negros. E o terceiro grupo, que seria uma abordagem mais complexa até, que eu entendo que encaixaria, por exemplo, o aulão da Paula sobre etnomatemática e o painel sobre perfumes aqui, que é entender a África como um berço de produção de conhecimento, né? Como parte do conhecimento que a gente tem hoje no mundo nasce na África. Então, mostrar que a África participou efetivamente da produção de conhecimento no mundo, que a África tem essa participação, que não é só na Europa que a gente tem uma produção de conhecimento. E, assim, independente da abordagem, o importante é que a proposta, pelo menos a nossa proposta, é que, para trabalhar dessa forma, a gente tem que partir do tema da questão étnico-racial, para aí trabalhar os conceitos químicos. Não fazer o fluxo inverso, que é pensar no conceito químico e como que eu contextualizo. É como se a gente olhasse para algo que é parte da realidade, né, que são as questões étnico-raciais, e pensasse assim, que conceitos eu preciso mobilizar na química para entender essa realidade que eu estou observando? Por exemplo, eu vou tomar como exemplo o nosso aulão ou o painel aqui sobre os cabelos crespos, né? Eu estou percebendo que o processo de alisamento do cabelo está vinculado a questões raciais, está vinculado a algumas concepções até racistas. Como que eu consigo entender esse processo na sua complexidade e como que a química precisa ser mobilizada para entender esse processo? Então, a ideia é essa. Não importa qual dos grupos você vai trabalhar, vamos pensar assim, mas que o trabalho parta da questão étnico-racial e não utilize a questão étnico-racial só como um contexto, né? Como um grude ali. Que ele seja construído em volta. E eu trago aqui uma fotinha de todo mundo que estava lá no evento. Aqui está mais os
os alunos da disciplina, né, que foi no final, mas tem alguns participantes também, visitantes, tem os painéis aqui para mostrar como que a gente apresentou, e aqui é mais um slide quase que de provocação, porque eu queria também dizer que a gente está num processo de formação constante, principalmente os alunos aí de licenciatura. Eu também, eu estou só no mestrado, gente. Mestrado, eu tô praticamente, eu e vocês, a gente está junto. Não estou querendo dizer que eu estou num processo mais avançado. Mas é sempre um processo formativo escrever um artigo. E eu queria ressaltar uma coisa, que escrever um artigo é um processo longo, mas é totalmente possível. Então, que essa palestra sirva, essa minha fala sirva também de uma inspiração para vocês, que eu sei que vocês têm um debate sobre questões étnico-raciais muito amplo aí no FESP. Eu acho que vocês têm, com certeza, têm uma grande capacidade de também estar aí colaborando, produzindo artigos científicos. E a ideia é que a gente também, além de ocupar a sala de aula com as questões étnico-raciais, a gente ocupe a sala de aula e ocupe a comunidade científica também, principalmente a comunidade científica relacionada ao ensino de química, porque como a gente viu pelos trabalhos lá em cima, ainda está muito vago essa verdade. Então, esse é um destaque final do nosso artigo, né, que é em um contexto mais amplo, as estratégias de extermínio das populações negras continuam presentes e se ampliam diante de discursos e políticas atuais, resultando em episódios lamentáveis como a tortura de um adolescente por ter roubado uma barra de chocolate e os tiros de um helicóptero disparados pela polícia do Rio de Janeiro contra jovens e estudantes negros nas comunidades. Então, a ideia é essa. A ideia era mais apresentar esse trabalho, mostrar possibilidades de transformar, possibilidades de se aplicar numa aula as questões étnico-raciais, que é a proposta de trabalho em si, né? São 8 propostas de aplicação dessa união química e questões étnico-raciais, baseada na Lei 10.039, mas também trazer aqui um estímulo a mais pesquisadores, professores pesquisadores, de transformarem, muitas vezes, sua experiência na sala de aula num trabalho científico. Então, eu deixei mais uma vez meu contato aqui, carlos.mores@unesp.br. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser alguma sugestão, e eu deixei o link para o artigo completo aqui também, que vocês conseguem encontrar na página inicial da Química Nova na Escola. Atualmente, hoje esse artigo está na edição atual. É o primeiro que está lá na Química e Sociedade, na seção Química e Sociedade. Então, essa foi a nossa apresentação. Espero que tenha sido produtivo aí para vocês. Uau! Maravilhosos vocês dois, né? Eu fiquei tão feliz de tê-los conhecido o ano passado, né, no nosso mês da consciência negra, porque a gente faz um mês da consciência negra no Instituto Federal, mas como, né, o Carlos ressaltou, Paula ressaltou, a gente tem o clube de leitura e tem ações, né, que é dentro dessa ideia de reeducação para as relações étnico-raciais, a gente acha que tem que realmente perpassar todo o ano e todas as disciplinas, por isso o contato com vocês, né, é possível fazer na química, já que a gente tem licenciatura em química, e de que maneira é possível, né? Então, acho que vocês trazem essa prática, né, com muita didática, com muita jovialidade, né, que eu fico muito feliz de ver uma nova geração, né, porque eu já sou de uma geração anterior, trabalhando essas questões, conseguindo construir esse diálogo, né, isso é muito, muito interessante. Eu acho que, né, vamos abrir para perguntas, né, vocês, né, abarcaram todas as possibilidades, né, Paula trazendo, né, um histórico de todas essas questões, assim, de maneira brilhante. A gente, enquanto um projeto de extensão, a gente entende que a educação é esse espaço importante, extremamente relevante para a gente discutir as relações étnico-raciais, mas a gente sabe que tem que ir para além, né? Então, a gente tem aqui a Suelen, que trabalha no projeto Pescar, ou seja, uma indústria, uma empresa, trabalhando também com essas temáticas, né? Extremamente importante a gente ter esses diálogos, né, Suelen? Então, vou deixar aqui aberto, né, agradecendo já, estão vendo, estou muito feliz, né, com tantas dificuldades que a gente tem enfrentado, tantas dores que a gente tem, e ouvir vocês né, é uma motivação, uma animação para a gente, tá bom? Vamos lá, pessoal, quem quiser se colocar, fazer perguntas, esse é o momento. Pessoal da licenciatura, porque em História da Educação eu trabalho o papel do professor e da professora de Química, no ensino das relações étnico-raciais, então acho que tem um pessoal por aqui.
fiquem à vontade, né, para os minutos que a gente tem aqui. Bom, acho que quero dar uma palavrinha. Como a Val disse, né, nós do Projeto Pescar somos um curso de formação socioprofissionalizante, então temos esse papel, né, além de formação, também trabalhar a parte social. 60% da carga horária do Projeto Pescar é para a formação do cidadão, porque a gente entende que nós não teremos bons profissionais se não tivermos bons cidadãos. E quando a gente recebeu esse convite, né, de participar junto com o Clube de Leitura e todos os eventos que estão sendo possíveis esse ano. Obrigada a todo mundo da organização, porque estão sendo momentos incríveis, né, momentos especiais que a pandemia nos possibilitou. O pessoal do grupo do ProEstudar também, nosso parceiro esse ano, né, já vimos aí alguns vídeos da Paula falando sobre, né, lá no começo. Paula, foi excelente seu vídeo. Então, acho que é importante a gente trazer essa discussão para todos os espaços possíveis, né, que a gente tem possibilidade de formação, seja ela da academia, ou seja ela em todos os espaços que a gente conseguir. Então, obrigada por trazer mais esse convite, mais essa experiência, que foi excelente, e contribuirá muito, né, com todo mundo que esteve aqui presente hoje. Muito obrigada, parabéns para vocês, que esse trabalho maravilhoso. Vamos lá, pessoal. Marcos. Posso dar uma palavrinha? Eu sou Ana Carolina, né, sou professora de Sociologia na rede estadual de São Paulo, sou formada em Ciências Sociais pela Unesp Araraquara e moro em Ribeirão Preto, né, como eu disse aqui no chat, eu tenho um diálogo com a USP de Ribeirão, né, que oferece o curso de Química, e eu atuo de forma voluntária no projeto, porque não posso ter bolsa, né, porque a própria estrutura do curso, do programa, é muito específica em relação à licenciatura de Química, né, tem uma professora que é voluntária, tem até um incentivo de pesquisa, porque é da biologia, então existe ainda, né, essa resistência desse diálogo das áreas de conhecimento, né, e o que eu observo é que o próprio curso aqui de Química da USP não tem a contribuição na grade, né, curricular das ciências humanas, não existe aula de sociologia, por exemplo, né, a gente não pode ignorar o fato de que somos fruto das relações sociais, né, e que a química está sendo produzida por seres humanos para ser utilizada na própria sociedade, né. Então, eu só queria destacar a importância mesmo deste trabalho, deste diálogo, né, eu acho que os institutos federais têm como eu posso dizer, essa beleza, né, essa possibilidade de trazer esses diálogos, né, eu sei que o Carlos, ele não é do Instituto Federal, né, eu sei que ele fez um mestrado, né, no Instituto de Química e tudo, mas acho que essa proposta, né, de diálogo, eu acho que a importância do trabalho de vocês, né, Carlos e Paula, é trazer à luz mesmo essa reflexão, de repente a própria academia reformular os cursos de graduação, né, trazer mesmo esse diálogo, porque no ensino básico, né, eu acho que quanto mais contextualizado e mais significativo, né, o ensino, maior a compreensão mesmo, né, das estudantes e dos estudantes. Então, eu quero, assim, parabenizar este trabalho, agradecer também a possibilidade de estar aqui hoje trocando, né, é realmente a primeira vez, né, que eu vejo um trabalho, assim, dialogando as áreas. Eu acho que é de extrema importância e tomara, né, que esse trabalho ganhe voz, ganhe repercussão cada vez maior para a gente realmente levar essa discussão para a academia, né, e também para as redes de ensino básico, porque eu tenho uma resistência muito grande no ensino básico de dialogar principalmente com as ciências biológicas, né, e físicas. Então, nossa, eu estou, assim, encantada mesmo com este trabalho,
E já vou levar também para a professora de Química, né, que é responsável pelo PIBID daqui da USP, porque ela também tem travado esse diálogo comigo, né, só que a instituição ainda, a USP, é um pouco resistente nesse sentido. Tá, então, meus parabéns e aí obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui. Ana, muito obrigado aí pelos apontamentos, muito obrigado pelos elogios também. Eu acho que eu também vejo essa resistência, eu acho que não é uma exclusividade da USP. Acho que, como a Paula mostrou, né, a gente tem uma formação, além de uma formação que estereotipa as questões étnico-raciais, a gente tem uma formação muito segregativa, que separa as ciências. Separa as ciências humanas das ciências exatas, separa a química da física, da biologia, da matemática, da história da química, da história que separa da história do mundo. Então, é uma luta, vamos dizer assim. Eu acho que o Instituto de Química, principalmente a licenciatura ali da Unesp, ela está começando a ter esse diálogo maior, a partir, não quero fazer uma crítica ao Instituto, mas eu vejo, e efetivamente, a gente teve uma reformulação do currículo da licenciatura, né, depois da entrada de 2 professores doutores na área de ensino de ciências, ensino de química. Então, eu vejo que são a professora Luciana Massa e a Amadeu Bego, eu vejo que eles trouxeram uma outra perspectiva para muitas coisas ali, até reformularam o currículo. Então, a gente tem lá o curso hoje, que não é o curso que eu fiz, né, eu fiz o curso no currículo antigo. O curso hoje tem muito mais horas em disciplinas da educação, disciplinas que dialogam os dois universos, né, humanos e exatos, vamos dizer assim. E também que nosso trabalho eu não teria essa resistência. Eu acho que você, por ser voluntária, eu acho que o seu papel você está fazendo, entendeu? Eu acho muito bonito o seu trabalho e tomara que a gente tenha colaborado para ajudar você a elaborar esses diálogos entre as áreas. Ana, desculpa, só complementando aqui o que o Carlos disse também, parabenizo o seu trabalho, né? Eu, enquanto ainda estudante de Ciências Sociais, ver esses trabalhos para além da graduação, para depois da graduação, me estimula muito e, particularmente, esse diálogo, né, que nos falta, já tematizado pela Ana, tematizado pelo Carlos, ele é muito produtivo, né? Tanto quando a gente leva para os alunos, né, esse diálogo entre as áreas, né, quanto para nós, professores, né? Que nós temos essa ampliação dentro da nossa própria área de conhecimento para as demais, né? Antes de fazer a aula de Química com o Carlos, eu não entendia, por exemplo, onde eu poderia me inserir dentro da Química enquanto ciência, enquanto futura professora de Sociologia, antes de fazer a aula de Matemática e História com os meninos, tematizando a etnomatemática, né? Que traz esse conhecimento matemático, valoriza os conhecimentos matemáticos que estão presentes nas culturas dos diversos povos. Eu também não entendia como que as ciências humanas poderiam estar dentro da matemática. E como o Carlos já disse, né, nós estamos juntos aqui, todas as áreas estão juntas para o entendimento da realidade. E quanto mais trabalharmos em conjunto, melhor será para nós e para os alunos em si. E, enfim, esse é o nosso norte aqui, né, nesse empreendimento de uma reeducação, né, de uma educação antirracista, né, que combate estereótipos, produzindo novos padrões, produzindo novas lógicas, né, para as relações sociais no nosso país. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui, de ter conhecido a professora Valquíria e de fazer parte desse diálogo com vocês hoje. Bom dia a todos, bom dia, Paula, bom dia, Rodrigo. Eu sou professor de História no campus e hoje vocês me ensinaram que é bonito, que é possível dialogar a história com a química. Eu acho que se eu tivesse tido aulas com vocês lá no ensino médio, eu não sei se eu seria professor de História hoje, tá? Mas ao longo da fala de vocês, me causou um incômodo. Eu pesquisei o Atlas da Violência de 2020, que é equivalente a 2018 e 2019, e aqui consta um dado que é aterrador.
75% das 57.956 vítimas são negras. 74% no Brasil há de possibilidade de um negro ser assassinado e 64,4% de uma mulher negra ser assassinada. Esses dados são do IPEA. Então, e me incomoda muito a minha condição de negro, não de ser negro, mas numa sociedade que privilegia a questão branca. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu li numa parede, isso me marcou pro resto da minha vida. Cuidado, negão. A Lei Áurea foi assinada a lápis. Tá? E aí, pegando o elemento da 10639 que vocês trabalharam aí, essa lei é de 2003. Aí, Paulo, eu me senti envergonhado porque a maioria daquelas figuras que você mostrou lá no começo da sua fala, eu não conhecia, tá? Então, assim, eu me sinto, eu venho da história, ou seja, a história é uma disciplina extremamente eurocêntrica. Então, pegando todos esses elementos, eu queria saber como que a educação ela pode mudar essa triste realidade que a gente vive nesse país. Porque, enquanto educador, às vezes eu me sinto muito mal por conhecer muito pouco da minha própria origem. Tá? Eu queria saber como que a 10639 ela pode realmente ser implantada, porque até hoje eu vejo alguns bosquejos, mas com pouca efetividade. Claro que há trabalhos lindos, como o da professora Valquíria, que eu me sinto honrado de estar perto dela, mas assim, eu acho que é muito incipiente ainda na educação a voz e o rosto dos negros. Então, eu queria saber de vocês como a lei ela pode realmente ser implantada. Obrigado. Acho que eu posso responder aqui, Carlos. Professor Marcos, bom dia, muito obrigada pelos seus apontamentos, pelas suas colocações. Bom, como a 10639 pode ser implantada, né? É uma questão chave, né? A lei tem aí quase 20 anos de existência e nós temos esse debate muito incipiente, né? Não é que ele não exista, mas ele é muito pouco em relação à trajetória da lei em si, né? E da luta que gerou, né? Que gerou no final a lei. Eu não sei se eu aqui, né, a gente posso apontar caminhos, né? Eu posso dizer da minha experiência e entender essa ausência, por exemplo, da história africana e afro-brasileira dentro da nossa escola. Primeiramente, a gente tem que entender que é um projeto, né? É um projeto que está colocado. Uma educação eurocêntrica é um projeto, né? Não é ao acaso. E eu acho que o primeiro passo é entender isso, né? Se hoje, quando a gente olha para aquelas figuras históricas, até eu não tive o contato e o entendimento dessas figuras históricas quando eu estava na minha trajetória escolar, né? O que a gente vê são as pessoas negras como escravizadas, e só. Mas entender que isso é um projeto, que é uma consequência, né? Que não é culpa nossa, mas a gente está inserido dentro disso. E como colocar a 10639 em ação? Em um primeiro momento, eu acreditaria, né, essa nossa ação em uma apropriação mesmo da lei. Conhecer de fato a lei, a história da lei e as diretrizes existentes para sua implementação. Como eu coloquei ali, tem 3 documentos que falam sobre a lei, as diretrizes nacionais para a educação das relações étnico-raciais, tem orientações e ações também para a educação étnico-racial, e depois tem um plano de implementação da Lei 10.639, né? São 3 documentos, o primeiro de 2004, se não me engano, o segundo de 2006 e o terceiro de 2009. Acho que, em primeiro momento, uma iniciativa é se apropriar, né, da lei em si, das diretrizes, dos seus porquês, né, e depois buscar esses caminhos de como colocar dentro da sala de aula. E buscar esses caminhos é ir ao contrário de tudo que nós já aprendemos, né? É ir à revelia disso, é descolonizar o nosso saber, né? Pensar para além da colonialidade, dessa forma que foi construído o nosso país, né?
E é isso, aquela parte lá que a gente meio que é um pouco relutante, até eu, que é voltar para os livros, voltar para os artigos, ver o que está sendo produzido, o que já foi produzido, porque eu também tinha muita resistência a entender como que eu poderia me inserir, por exemplo, na química com o Carlos, né? E é curioso como a gente não olha para a historicidade dos movimentos das pessoas que vieram antes da gente, que já fizeram esse tipo de coisa, né? Tem muito material aí que está colocado, e, enfim, como a professora Valquíria mesma disse, é uma reeducação, é um empreendimento que está aqui conosco, né, enquanto professores, enquanto educadores, né, indo de contra a toda a formação que a gente teve, de fato, para colocar a lei em prática, né, para, de alguma forma, tentar transformar essa realidade que caracteriza o país hoje em dia, né, que caracteriza o país há mais de 500 anos de história, né, essa colocação da população negra em si, da população que descende dos povos africanos em vulnerabilidade social, em situação de marginalização, em situação de apagamento. Acho que era isso. Espero ter contribuído. Só, Paula, me desculpa, Carlos, o Tico e o Teco, eles estão em uma certa fúria aqui, então me perdoa ter trocado o seu nome, tá? Obrigado. Sem problemas, Marcos. Mas, Marcos, eu vejo a sua preocupação, uma preocupação que é praticamente, assim, um compartilhamento de todo mundo que a gente conversa, todo mundo, quando está lá no mestrado, todo mundo está falando a mesma coisa, sabe? Nossa, como que eu consigo melhorar essa educação? Como que eu atuo efetivamente na educação? E tem gente que tem perspectivas muito positivas. Eu vou dizer que a minha perspectiva ela não é uma perspectiva tão empolgante, vamos dizer assim. No mestrado eu estudo a sociologia do Pierre Bourdieu. Ele vai dizer principalmente sobre como que a reprodução das estruturas sociais acontece por meio de instrumentos culturais. Então, acho que uma das obras mais importantes para a educação dele é a reprodução, que insere o sistema de ensino, o sistema educacional, dentro da lógica de reprodução das estruturas dominantes da sociedade. Então, eu acho que o primeiro passo é o que a gente está fazendo aqui. Então, eu não acho que dá para simplesmente, de um dia para o outro, a gente começar a reverter esses números tão alarmantes, revoltantes e tristes que você trouxe sobre, vamos dizer assim, o perigo que o negro corre de ser negro, né? De viver, de estar na sociedade. Então, eu acho que a gente tem que esse fluxo da gente estar aqui, esse fluxo da professora Valquíria organizar essas conversas, de você estar participando dessa conversa, de todo mundo estar aqui, é o que começa, né? É o que começa, porque a gente tem que como se a sua pergunta seja a mesma pergunta de que como que eu destruo o racismo na sociedade, porque a escola está inserida na sociedade. Só que o que eu digo que a minha perspectiva por Pierre Bourdieu não é muito feliz é que ele vai dizer que a escola é mais um instrumento da sociedade. Ela não é o salvador, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que na escola a gente vai salvar o mundo. E Bourdieu vai falar assim, calma que a escola também é mais uma estrutura reprodutora, que vai ser muito usado, principalmente, essa ideia vai ser muito apropriada na pedagogia histórico-crítica, na proposta do professor Saviani, que ele vai entender a escola como uma instituição de reprodução. Então, eu acho que assim, primeiro a gente tem que pensar na escola como não reprodutora. Então, isso aqui é que essa conversa contra-hegemônica, essa conversa que, como a Ana destacou, não agrada a todo mundo, e não é bem-vinda em todo lugar, ela não é bem-vinda, ela não é bem-vinda à toa, né? A gente, como a Paula apontou, você tem um esquema que não é consciente, que não é intencional, né? Mas ele é planejado, que inculca na gente uma ideia de que isso não é importante, ou eu não preciso contextualizar todo o conteúdo químico que eu vou passar, ou não preciso, eu sou químico, que a professora de história fale dessas coisas, que a professora de sociologia fala dessas coisas, que a professora de literatura fala dessas coisas, mas eu vou falar de ácido e base, né? Então, acho que esse fluxo
a gente tem que começar a fazer o trabalho de formiga, mudar o que a gente consegue e esperar que essas mudanças cresçam conforme o passar do tempo, né? Pensa quantos alunos, futuros professores de química, vocês não vão estar formando com essa consciência, que provavelmente não vão simplesmente reproduzir esse discurso hegemônico e dominante, né, durante uma aula de química. Eles vão trazer algo contra-hegemônico, algo que contextualize. Então, é um pouco... Um dia eu e a Paula, a gente estava conversando, e aí a Paula disse, nossa, às vezes eu sinto que eu faço, e parece que eu não consigo fazer nada, que eu não... E aí eu falei, Paula, olha, eu estava meio para baixo esses dias, também pensando nisso. Daí eu parei, olhei e falei assim, eu acho que o que eu consigo fazer como indivíduo, eu estou fazendo, que é a minha pesquisa e a minha atividade no cursinho. Então, acho que a nossa parte a gente está fazendo, e agora a gente tem que confiar na parte do coletivo, na parte do futuro também. Então, eu acho que ainda a gente está longe de abaixar esses números, mas que a gente pelo menos está traçando o caminho para isso. Então, acho que construir um caminho é sempre difícil, mas a partir do momento que o caminho está feito, muitas pessoas vão passar por ele. Então, esse é meu entendimento sobre como que a gente pode mudar a educação. Que lindo. Tem mais perguntas, gente? A gente vai encaminhar para o encerramento. Mais alguém quer se colocar? Algum aluno, aluna? Oi, Val. Opa, Posso? por favor. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a Paula e ao Carlos por essa conversa tão rica, e ao Clube de Leitura, né, em nome da professora Valquíria, por nos proporcionar essa oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu queria comentar que o que a lei, né, 10.639 fez pela educação básica, né, o parecer CNE, número 1 de 2004, né, do Conselho Nacional de Educação, fez pela educação superior, né. E eu estudei de 2004 a 2008, a minha graduação, e eu ouvi falar zero sobre essa temática, né? Então, a gente tem um parecer que traz, né, a obrigatoriedade e a importância de tratar dessa temática dentro do ensino superior, e eu passei os meus 5 anos de graduação, Instituto de Química da Unesp, licenciatura, um curso noturno de 5 anos, sem ouvir falar absolutamente nada da temática, né? Então, eu sou um professor que saiu da graduação sem essa formação, por exemplo, né? Então, eu acho esses encontros e esses espaços que a gente tem para debater o assunto muito importante, porque eu acho que um dos gargalos que a gente enfrenta, né, para avançar nesse sentido, né, por isso que a gente talvez ainda, como o Carlos falou, né, estamos aí nos passos de formiga, seja justamente a formação dos professores que hoje formam professores, né? Então a gente precisa dessa formação continuada, e nesse sentido tenho muito a agradecer a vocês. Eu queria saber se vocês também têm essa visão da formação continuada, se existe algum projeto nesse sentido, né, de não só garantir formação aos alunos que estão em curso, mas garantir formação aos professores já formados que não tiveram, né, essa vivência durante a sua formação. É isso, muito obrigado mais uma vez. Oi, professor Igor, bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelas suas colocações e os elogios. A respeito da formação dos professores, e que eu tenho a contribuir aqui nesse momento, né, minha visão. Como o Carlos disse, sobre o currículo, por exemplo, no Instituto de Química, na licenciatura, o currículo também das Ciências Sociais, lá na Unesp de Araraquara, passou por uma reformulação recente, que eu posso dizer hoje que eu tive a sorte de ter participado e estudado a partir dessa reformulação, que é inserir uma disciplina na licenciatura que fale justamente da educação para as relações étnico-raciais. Inclusive, eu estou tendo essa disciplina no momento com a professora Claudete. Enfim, mas isso é um movimento, o quê? A reestruturação do currículo das ciências sociais aconteceu em 2016, né? É muito recente
Vou me apropriar aqui da fala do meu amigo, ainda estamos nos passos de formiga, né? Mas está acontecendo, enfim, a passos de formiga, como eu mesma disse. Eu achei curioso até não ter esse tipo de debate dentro das ciências sociais, né? Porque, enfim, dentro das ciências sociais, a gente tem toda essa preocupação de olhar para a sociedade, de olhar para o contexto brasileiro, e mesmo ainda dentro do meu próprio curso, eu posso identificar a escassez de debates que tematizam essa problemática, por exemplo, que tematizam as próprias relações sociais no Brasil, ou como se colocar isso dentro da educação. Sobre uma formação continuada. Isso também está previsto nas diretrizes da lei, né, que os professores tenham acesso a essa formação continuada para poder, de fato, tratar da temática dentro da sala de aula, né? Está previsto na lei, foi uma reivindicação do movimento negro, como eu coloquei para vocês, né, nesse caminho de construção da lei, mas sempre tem um porém, né, na nossa fala. Eu, por exemplo, não tenho muitas notícias sobre como isso acontece, então, nesse momento, eu não posso contribuir a respeito dos cursos de formação continuada. Sei que eles estão previstos. Se acontecem, quando acontecem e como acontecem, infelizmente, eu não sei como colocar para vocês no momento. Passo a bola para o Carlos. Eu acho que eu vou ficar devendo também essa informação sobre cursos de formação continuada. Eu sei que o Instituto de Química tem um programa, não sei ao certo, mas eu sei que é um programa voltado a... seria uma espécie de mestrado para professores da rede, né? Se vocês quiserem voltar a estudar, voltar a aumentar a formação, tem esse mestrado. Não sei o que levar, não tenho muita informação, eu sei que existe. Mas, assim, eu acho que a gente tem que pensar, principalmente no que a Paula disse, de que a Lei 10.639, ela foi uma conquista, né? Então, a lei é como se ela materializasse uma luta. Então, a gente tem materialização, a gente tem, vamos dizer assim, sempre que a gente quiser trabalhar com essa... A gente não deveria querer trabalhar com essa perspectiva. A gente deveria ser obrigado, porque é uma lei. Então, acho que, assim, a gente tem a nossa arma para lutar, né? A lei está aí. E a Paula destacou uma coisa interessante. O IQ reformulou o currículo da licenciatura, as ciências sociais reformulou o currículo da licenciatura, e essa disciplina que eu fiz e que foi parte do artigo, ela chama Currículo, Linguagem e Avaliação. Por que ela chama currículo? Porque é para mostrar para os alunos de formação, para os futuros professores de formação, que o currículo ele não é um objeto neutro, escrito para abordar todos os conteúdos lindos, maravilhosos, que o aluno tem que saber. Ele é um objeto de disputa social. Então, ele materializa uma luta. Então, essa reformulação dos currículos também é a materialização dessa luta. Então, a gente começa a ver fluxos, né, de efetivação. E, de novo, acho que no momento que a gente está vivendo um pensamento tão conservador e radical, no sentido de ignorância, né? A Lei 10.639, ela é nossa arma. A gente pode sair hoje e falar, eu vou dar uma aula sobre questões étnico-raciais. Ah, mas você não tem que falar disso. Eu tenho que falar disso, está aqui a lei. Entende? Acho que isso é o importante também, como você disse, você não ficou sabendo, eu não sabia até fazer esse estágio de docência também, ou seja, a graduação eu passei sem a consciência dessa lei, fiquei consciência quando entrei no mestrado, por acaso, no estágio docente de uma disciplina que envolve essa lei. Então, a consciência dessa lei é não só uma consciência, mas também como se a gente armasse as pessoas para lutarem nessa luta que a gente está impondo aqui. Excelente, pessoal. Eu tenho uma vivência um pouquinho diferente, né? Semelhante a alguns pontos. Eu entro na graduação no final dos anos 90, né? Em Ciências Sociais na Unesp. E eu tive a honra, né? E a oportunidade de ser aluna logo no primeiro ano do professor Dagoberto, que veio ser meu orientador, né? Eu fui a primeira orientanda de mestrado dele. Eu sou a irmã mais velha de toda, né, a turma que veio depois.
e eu aprendi, né, conheci muito do que eu nunca tinha visto, né, no meu ensino médio, já no meu primeiro ano. E venho, né, então, a lei chegou depois de quando eu estava na graduação, e venho acompanhando esse movimento. Compartilho da angústia do Marcos, da fala dele, né, angustiada, da fala do Igor também, de ir à formação dos professores que nos ensinam. E eu me lembro de ter participado de uma série de cursos de formação para os professores da rede, né, da rede estadual, São Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade, foi um projeto pioneiro da UFSCar, eu fui aluna de doutorado depois da UFSCar, de mestrado na Unesp, mas de doutorado na UFSCar, então a gente saiu, né, formando professores em dezenas de cidades pelo estado, e aquele momento, né, a tônica, né, a fala do momento, né, naquela época era: a gente agora precisa sensibilizar as pessoas para essa discussão, para essa temática. E de 20 anos se passaram, né, e eu deveria estar muito angustiada, porque a gente ainda continua trabalhando com a sensibilização. Trabalhos como o de vocês, de diálogo, de disciplinas, já é um processo posterior, né? Então, a gente está tendo aqui, nesse espaço, né, uma oportunidade ímpar. E ver a fala de vocês, de que não tiveram na química, ver a fala do Igor, de que não tiveram na química, ver a fala da Ana Carolina, que dentro do Estado ainda encontra obstáculos, angustia, mas a gente também tem que olhar, como o Carlos falou, enquanto indivíduo, o que eu estou fazendo? Enquanto indivíduo, o trabalho que a gente está fazendo, e a gente pode falar aqui, né, Igor, enquanto professores no Instituto Federal, nós somos professores que estamos passando continuamente por formação para formar outros professores, então a gente pode falar que no Instituto Federal a gente tem formação constante, na Unesp, na USP, na UFSCar, né, a gente não consegue falar sobre isso, né, porque a gente já lida com uma série de questões, né, de ego, bom, é difícil, né, a gente atua de uma outra maneira dentro do Instituto Federal, não sem dificuldades, gente, não sem dificuldades, não sem barreiras, porque são questões que já estão postas há muito tempo, e quem vivencia na pele já conhece de muito tempo também, mas que ainda é muito desconhecida, né? Essa naturalização dessas questões, elas são muito fortes. A gente teve mais de 300 anos de escravização, a gente tem pouco mais de 130 anos de abolição, e aí a gente tem menos de 20 anos da Lei 10.639. E quando a gente fala, puxa, desde 2003, eu falo isso o tempo todo, mas historicamente ainda é um curto espaço de tempo. Então, quando a gente vai para a história, e isso é lindo de vocês fazerem o trabalho História e Química, talvez dê para a gente aliviar um pouquinho, né, essa nossa angústia. Quando a gente faz esse diálogo, isso também alivia a nossa angústia, porque a gente consegue saber que existem pessoas espalhadas por diferentes lugares, posições, né, dentro da sociedade que estão realizando tarefas, estão realizando atividades, estão propagando a sensibilização, estão propagando o diálogo. Então, isso é muito importante para a gente, né? A gente sair daqui com alento, né? O que eu posso fazer? O Igor, Luciane, Andréia, que são professores de química, estarem aqui para a gente, nos fortalece muito dentro dessa luta, né? E eu fico muito feliz por isso, né? Muito feliz de coordenar um projeto de extensão que não é só interno, mas é externo, e muito feliz de ver vocês dois, né, dois jovens, né, pesquisadores, atuando de maneira, né, tão contundente, para que a gente realmente, né, trabalhe com uma reeducação para as relações étnico-raciais, que a gente tenha realmente uma luta antirracista que não é só do negro, não é só da professora Valquíria, e o fato dos meus colegas estarem aqui demonstra que eles também estão engajados nessa luta. O fato da Suelen estar aqui, né, representando o Projeto Pescar, nos diz que não é só na escola, porque a escola é um dos espaços de socialização, né, Paula sabe muito bem, enquanto aluna de graduação, enquanto cientista social, é um dos espaços, existem tantos outros que são importantes também, e atuam de maneira contundente, né, a escola fala uma coisa, a sociedade, a família, a igreja, né, então são outros espaços que a gente tem que tentar reeducar e equilibrar, né. Então eu fico, assim, extremamente feliz dessa oportunidade, de saber que a gente no Instituto Federal não está fazendo essas ações apenas no 20 de novembro ou em novembro, o que não é ruim, né, porque diante da lei, como o Carlos colocou,
eu quero fazer, eu encontro dificuldades de fazer, eu tenho uma lei que me obriga, então ela também é uma arma. Se eu encontro lugares, escolas que me impedem, olha, a gente tem a lei. Porque a gente sabe que antes mesmo da lei, muitas pessoas já realizavam e continuam realizando. Mas ela é um apoio, uma ponte, né? Um porto seguro para quem tem dificuldade de fazer isso nas suas escolas. Então, eu fico muito contente da gente estar atuando nisso. E ter vocês como parceiros, né? Essa rede, né? Que só deve se ampliar, né? Para que realmente a gente atue firme e livre das angústias, ou pelo menos dialogando e compartilhando essas angústias juntos, para a gente se fortalecer e continuar. Muito obrigada, né, a vocês, aos nossos estudantes que ficaram aqui, né, eu acho que foi uma oportunidade incrível, a gente vai depois subir para o YouTube também, para que mais pessoas possam ter acesso, né, estou muito feliz mesmo por essa manhã, vocês nos fortaleceram, tá bem? Muito obrigada. Vamos fazer uma foto? Quem quiser, né, abrir um print, né? Quem quiser e puder abrir as câmeras para que a gente possa aqui fazer um print de todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí que agora estão aparecendo as mensagens, acho que... Marcos, você consegue abrir? Aí. Vamos lá? Peraí que sai. Aí. Pronto. Obrigada, pessoal. Obrigada. Vocês não saem mais da minha rede, vocês sabem, né? Por favor, nem... Que honra! Muito feliz. Muito sucesso no ProEstudar também, viu? Muito obrigada. Um beijo, pessoal. Não esqueçam de preencher o formulário, gente, para o certificado. Prontinho. Você parou a gravação? Não, ainda não, né?